Leitura 207 Isaías, 7 a 9, Projeto 365 26 de julho de 2023. Isaías 7. No ano 734 a.C., Acais, rei de Judá em Jerusalém, estava prestes a ser atacado pela aliança do Reino do Norte, formada por Israel e Síria. Estava assustado diante da perspectiva de um possível final de seu reinado e também por causa dos exércitos invasores, que matariam a muitos ou os levariam para o cativeiro. No entanto, conforme fora predito por Isaías, o reino de Judá não terminaria nessa ocasião, e o sinal do Emanuel seria um sinal de livramento. Sir Jazub significa um remanescente retornará. Deus ordenou a Isaías que esse nome seria o de seu filho, como uma lembrança do plano de misericórdia do Senhor. Desde o início de seu juízo, Deus havia planejado restaurar um remanescente de seu povo. Para o povo, Sir Jazub representava uma lembrança da fidelidade de Deus para com eles. O canal pode ter sido o local da fonte de Gihon, a leste de Jerusalém. O manancial de Gihon, além de ser a principal fonte de água para a cidade santa, era também a fonte que deságua no famoso canal de Ezequias. O campo onde as roupas eram lavadas era um lugar muito conhecido, onde as vestes ou os tecidos recém-manufaturados eram colocados ao sol para clarear e secar. Isaías predisse o rompimento da aliança de Israel com a Síria. Por causa dessa aliança, a nação de Israel seria destruída. A Assíria seria o instrumento que Deus usaria para essa destruição e para punir Judá. Contudo, Deus não permitiria que a Assíria destruísse Judá, a nação seria poupada porque os benevolentes planos de Deus não podem ser contrariados. Acais, um dos reis mais ínicos de Judá, recusou o auxílio de Deus e em vez disso, tentou comprar a ajuda dos assírios com a prata e o ouro do templo. No entanto, quando os assírios chegaram, trouxeram mais problemas que ajuda. Em 722 a.C., Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel caiu perante os exércitos assírios. E assim este reino chegou ao fim. Acais pareceu ser um rei justo ao dizer que não provaria a Deus com um sinal, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Na verdade, Deus o mandara pedir, mas Acais não estava interessado em saber o que Deus responderia. Muitas vezes usamos alguma desculpa como, por exemplo, não querer incomodar a Deus para não nos comunicarmos com Ele. Não deixe que nada o impeça de ouvir ao Senhor e obedecer-lhe. Virgem é a tradução de uma palavra hebraica usada para designar mulheres solteiras em idade para se casar, isto é, mulheres sexualmente maduras. Alguns compararam essa jovem com a jovem esposa de Isaías e seu recém-nascido. Isso não é provável, porque ela já era mãe de Ser-Jazub e seu segundo filho não se chamava Emanuel. Alguns acreditam que a primeira esposa de Isaías pode ter morrido, portanto, esta seria a sua segunda esposa. É mais provável que essa profecia tenha um duplo cumprimento. Uma jovem da casa de Acais, que era solteira, iria se casar e ter um filho. Antes que 3 anos tivessem decorrido, 1 ano para a gravidez, e 2 para que a criança crescesse o suficiente para falar, os 2 reis invasores seriam destruídos. 2. Mateus 1:23 menciona Isaías 7:14 para mostrar um cumprimento adicional dessa profecia, pela qual uma virgem chamada Maria conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, o Cristo. Moscas e abelhas são símbolos de juízo divino. O Egito e a Assíria não destruirão Judá nessa ocasião. Ezequias sucedeu a Acais como rei, e honrava a Deus. Portanto, Deus suspendeu o castigo. 2 reis ínicos reinaram antes de Josias, de quem se dizia ser o rei que mais inteiramente voltara-se ao Senhor. Entretanto, o destino de Judá havia sido selado pela extrema crueldade de Amon, pai de Josias. Durante o reinado de Josias, o Egito marchou contra os assírios. Josias então declarou guerra contra o Egito, embora Deus o tivesse advertido contra essa decisão. Após a morte de Josias, somente reis fracos reinaram em Judá. Depois de 3 meses, os egípcios levaram o filho de Josias, Jeoacás. O próximo rei, Jeoaquim, foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor.
O Egito e a Assíria haviam desfechado golpes mortais contra Judá. Contratar a Assíria para salvá-los foi a ruína de Judá. Raspar a cabeça era símbolo de total humilhação. Números 6:9 explica que depois de ser contaminada, a pessoa que fosse separada para o Senhor deveria raspar a cabeça como parte do processo de purificação. Raspar os pelos do corpo trazia grande constrangimento, era uma exposição da nudez. Era humilhante para um hebreu ter a sua barba rapada. Todo homem que ora, ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém que ora, ou profetiza, com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se, ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. 1 Coríntios 11:2-6. Os ricos campos cultivados de Judá seriam pisoteados até transformar-se em pastos, tornando-se apropriados apenas para apacentar o gado. Não mais seria um lugar de agricultura abundante uma terra que mana leite e mel. Mas se transformaria numa terra onde cresceriam apenas espinhos e abrolhos. Isaías 8. Estes versículos predizem a queda de Israel e da Síria. A Síria foi derrotada pela Assíria em 732 a.C., e Israel, em 722 a.C. Isaías colocou essa mensagem em um grande pergaminho, exibindo-o em lugar público. Deus estava prevenindo todo o seu povo. Por Judá haver rejeitado a bondade de Deus e, em lugar disso, procurado a ajuda de outras nações, Deus o castigaria. Podemos ver dois diferentes atributos de Deus, seu amor e sua ira. Ignorar-lhe o amor e a orientação resulta em pecado, e atrai-lhe a ira. Devemos reconhecer as consequências de nossas escolhas. Deus deseja proteger-nos de nossas más decisões, mas ao mesmo tempo dá-nos liberdade para tomá-las. O coração do Império Assírio localizava-se entre os rios Tigre e Eufrates. Esse grande volume de água é um modo de reproduzir poeticamente o esmagador poderio do exército assírio. Ser quebrantado significa perder a coragem pela pressão exercida por um terror repentino. Isaías, como inúmeros outros profetas, era considerado um traidor por não apoiar a política nacional de Judá. Conclamava o povo a, primeiramente, comprometer-se com Deus e então, com o rei. Predisse até mesmo a derrota do governo. Temos em mãos o livro de Isaías porque algumas pessoas transmitiram fielmente essas palavras, de geração em geração. Cada um de nós deve aceitar a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus aos filhos e netos, encorajando-os a amar, ler e aprender com a Bíblia. Assim, eles também a transmitirão fielmente a seus filhos e netos. Isaías decidiu esperar pelo Senhor, embora Deus tivesse escondido seu rosto da casa de Jacó ou Israel. Muitas das profecias que Deus enviou através dos profetas somente se cumpriram após 700 anos, outras, no entanto, ainda estão por se cumprir. Você está disposto a aceitar o cronograma do Senhor e não o seu? O povo consultava médiuns e adivinhos, à procura de respostas de pessoas que já haviam morrido, em vez de consultarem ao Deus vivo. Somente Ele conhece o futuro, e somente Ele é eterno. Podemos confiar em Deus para nos guiar. Depois de rejeitar o plano de Deus, o povo de Judá passou a culpá-lo por seus infortúnios. As pessoas continuamente culpam a Deus por problemas que elas mesmas criaram. Como você responde aos resultados funestos de suas próprias decisões? A quem você atribui a culpa? Em vez de culpar a Deus, procure maneiras de crescer através de suas más escolhas e de seus fracassos. Isaías 9. Em nosso desespero e tristeza, receamos que nossos problemas e sofrimentos nunca acabem. Mas podemos confortar-nos com esta certeza, embora o Senhor nem sempre nos poupe dos infortúnios, se lhe obedecermos sinceramente, de todo o coração. Ele nos guiará com segurança, mesmo em meio aos maiores problemas. Essa criança que se tornaria o seu libertador é o Messias, Jesus. Mateus cita estes versículos ao descrever o ministério de Cristo.
Os territórios de Zebulon e Naftali representam o reino do norte como um todo. Eram também os territórios onde Jesus cresceu e muitas vezes ensinou. E é por isso que este povo veria uma grande luz. O apóstolo João também referiu-se a Jesus como a luz verdadeira, e Jesus referia-se a si mesmo como a luz do mundo. Em tempos de grandes trevas, Deus prometeu enviar uma luz que brilharia sobre todos os que estivessem vivendo sob a sombra da morte. Ele é, ao mesmo tempo, o conselheiro maravilhoso e o Deus forte. Essa mensagem de esperança cumpriu-se com o nascimento de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. Ele veio para libertar a todos da escravidão do pecado. O orgulho fez Israel acreditar que poderia recuperar-se e reconstruir-se em sua própria força. Embora Deus houvesse transformado o povo de Israel em uma nação, dando-lhe uma terra para ocupar, colocaram toda a confiança em si mesmos, e não em Deus. Muitas vezes orgulhamo-nos de nossas realizações e esquecemo-nos que foi Deus quem nos deu os recursos e as habilidades necessários. Podemos até mesmo sentir-nos orgulhosos de nossa condição privilegiada como cristãos, mas Deus não se agrada de qualquer orgulho ou confiança que tenhamos em nós mesmos, porque tal atitude leva à interrupção de nossa comunhão com Ele. Efraim e Manassés eram tribos do Reino do Norte, descendentes dos 2 filhos de José. Iniciaram uma guerra civil por causa de seu egoísmo e iniquidade.